O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ontem assinou uma medida, uma MP, né, uma Executive Order, que tem todo o potencial para estourar com redes sociais nos Estados Unidos e no mundo. O problema é que pouca gente entendeu o que aconteceu de verdade, como isso gera problemas e tudo mais, e muita gente está inclusive defendendo o que ele fez, achando que isso vai combater censura, quando isso, na verdade, vai facilitar conteúdo ser retirado da internet. Isso vai reduzir o quanto você consegue se comunicar e, como eu falei, isso pode ser muito pesado para redes sociais, afetando a operação delas. Eu não acho que ninguém vai quebrar por causa disso, mas é grave. Vamos entender o que aconteceu aqui. E por que isso aconteceu? Por que ele foi lá e canetou os caras? Bom, já faz tempo que redes sociais, por causa dos seus algoritmos e por causa das suas checagens, prejudicam vários produtores de conteúdo. Isso tem pego uma galera, muito largamente falando de direita, sim, mas assim, isso pega todo mundo, porque de fato o negócio não é muito bem feito e depois você tem os problemas do algoritmo em cima, porque uma coisa é a checagem de fatos, se a checagem se é verdadeira ou não, e outra coisa é que o algoritmo mostra ou deixa de mostrar, e essa parte do algoritmo é geralmente super nebulosa, você não sabe o que está acontecendo. Eu já fui prejudicado por isso várias vezes. A gente teve, acho que em 2016, a gente chegou a ter 3 milhões e meio de visualizações por mês, e da YouTube veio e cortou a gente para 1,3 milhões de visualizações. Nunca entendi por quê, nunca vou entender por quê, porque a relação entre produtores de conteúdo e o YouTube é quase uma relação abusiva em vários sentidos, e todos os youtubers falam isso, tipo, você vai tomar porradas do nada e perder visualizações por nenhum motivo, porque alguma coisa mudou e etc. Então isso já vem acontecendo, e isso pega a galera de direita bastante, pega a galera conservadora bastante, sim, eles são prejudicados por isso, sim. É arbitrária a perseguição contra eles? Parte não é, parte é só o algoritmo sendo retardado, porque um monte de gente vai tomar essa porrada na cara, e parte é meio... Escuta, vamos falar a real. Muitas dessas empresas, tem muita gente lá trabalhando dentro com viés esquerda, então você olha o negócio e fala... Não tá cheirando nem um pouco bem, porque isso aí, no mínimo, vamos tentar fazer o mínimo argumento que eu acho que todo mundo pode concordar. Isso aí é um daqueles casos onde não basta você estar certo, você tem que parecer certo. E não tá aparecendo certo. Vamos ser super sinceros com isso. Não tá aparecendo certo, no mínimo, né, o que acontece com as redes sociais fazendo isso. E, recentemente, eles estão subindo nos Estados Unidos verificações de segurança e tudo mais, porque vai ter eleições, e na eleição passada, redes sociais foram acusadas de ou terem explicitamente elas manipulado eleições via manipular a opinião das pessoas, ou outras entidades, especialmente os russos, usaram essas redes sociais para manipular as pessoas e induzir eles a votarem no Trump. O que é uma puta fake news, isso aí já foi desmentido. E curiosamente é aquele negócio, né? Quem falava que isso era falso lá no começo, né, quando isso foi criticado, era dito como estava espalhando fake news, blá 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 blá. Quando foi comprovado que era falso, você acha que os jornais estavam falando que isso não aconteceu, pediram desculpas e foram colocados como fake news? Não. Então, assim, existe um negócio muito forte de narrativa dentro disso e do que se acha que é fake news. O filtro de fake news, o filtro de coisas que enganam e tudo mais, não é objetivo. Ele é baseado no que quem tá filtrando acha que é de fato verdade, que já é uma porrada de problemas só aí. Mas enfim, o fato é que essas redes sociais estão subindo essas checagens e o Trump tomou uma tag lá. Ele postou sei lá o que lá, não é importante muito o objeto do que ele postou, tomou umas tag lá de, olha cara, você tá falando porcaria aí, vamos dar uma segurada, vamos avisar que isso aqui não tem. O cara ficou putaço e falou, é? Então tá, plau, tirei de vocês a proteção de liability, a proteção de que vocês podem ser processados por causa do conteúdo, porque já que vocês vão editoriar conteúdo, vocês então são tipo um jornal. A lei americana, quando começou a ter redes sociais e tudo mais, eles falaram, pera, a gente pode ter um problema aqui. Digamos que eu tenho uma rede social, ou sei lá, eu tenho um provedor de internet, não é nenhuma rede social, eu tenho um ISP, um Internet Service Provider. Então eu tô transmitindo dados. E algum pedófilo transmite dados de imagens de pedofilia via minha rede. Eu sou culpado? Não, porque eu não sabia. Eu vou ter que o quê? Monitorar o conteúdo que todo mundo passa na minha rede? Pô, cara, eu não quero fazer isso. É uma puta violação de privacidade. E aí, eu vou ser responsabilizado por isso? Ou se alguém xingar a outra pessoa, ou foi lá difamar a outra pessoa via internet usando os meus serviços de internet, eu sou responsável? Então, aí chegou uma lei e falou, não, enquanto você só
fizer um fluxo de dados. Se você não filtrar ele, se você não está editorializando, se você não está vendo o que é o que não é, você só está passando as coisas, então você não é responsável. Isso significa que esse Internet Service Provider, o servidor de internet, o provedor de internet, e redes sociais também se encaixam nisso, tudo mais, ficam imunes a 3 coisas. Primeiro, leis de Slender. Então, se você tá mentindo, se você tá difamando alguém, blá, 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 isso aí você não pode ser processado porque você não tá editorializando conteúdo, você só tá passando informação. Segundo, responsabilidade criminal. Se alguém vai lá e atiça pessoas a cometerem um crime, ou posta fotos de um crime, ou planeja um crime dentro das suas redes sociais, ou alguma coisa assim lá no chat, não sei, mas ela é usada para cometer crimes, você não vai ser responsabilizado. Terceira coisa, direitos de propriedade intelectual. Direitos de propriedade intelectual, você não vai ser responsabilizado se alguém violar a propriedade intelectual dentro da sua rede social. Você tem que postar um filme lá que não pode, enfim. Desde que você não editorialize tudo e tudo mais. Isso, então, cria uma nova categoria que só está transmitindo versus, nem oposto, a um publicador. Um publisher é um jornal, ele editorializa. Então, se alguém publicar uma coluna atiçando as pessoas a cometer um crime ou violando direito de propriedade intelectual, o jornal é responsabilizado legalmente. O que ele fez foi colocar o Morning para falar: redes sociais não são mais transmissoras, elas são publicadoras, elas são publishers, porque agora eles estão editorializando o conteúdo ao selecionar o que é verdade, o que não é, o que é fact-checking, o que é não sei o que pode ser, o que não pode ser. Eles estão tendo um editorial, então eles estão tomando responsabilidade pelo conteúdo, portanto eles vão ser responsabilizados por tudo. Aí você começa a pensar o pesadelo que isso vai dar, porque agora, nos Estados Unidos, com isso valendo, se você atiçar pessoas a cometer crimes dentro das redes sociais, a rede social, Facebook, Twitter, lá pode responder por isso. Se você violar direitos de propriedade intelectual lá dentro, a rede social pode ter que responder por isso. Qual que é o dilúvio de processo que o Facebook, o Twitter, o Instagram vão tomar porque alguém postou uma foto lá que é registrado ou alguma coisa assim? Minha nossa senhora. E claro, se alguém nessas redes sociais ofender alguém, as redes sociais podem ser processadas por isso e tudo mais. É isso que o Trump quer? Eu tenho quase certeza que não. Eu tenho quase certeza que ele falou: eu só vou fazer isso aqui porque daí os caras vão todos tirar essa editorialização, vão todos tirar essa checagem de fatos, etc. Vão voltar à posição antiga onde eles não filtravam dados, daí eles vão chegar aqui e falar: Trump, desculpa! Foi mal. Caguei, ok? Tiramos o negócio. Volta a nós, por favor. Eu acho que é isso que ele quer fazer, porque ele sabe que se deixar isso rodar mesmo e criar um precedente legal pra isso é o fim do negócio, um monte de coisa vai explodir por causa disso. Eu acho que é uma finta muito mais forte dele, e ele já se mostrou disposto a fazer isso várias vezes. Agora, por que isso é um erro? Porque tem muitas pessoas que estão defendendo isso, estão falando: bom, agora as redes sociais vão se ferrar por filtrar conteúdo de quem posta lá dentro. Porque antes elas estavam censurando a gente, e agora o Trump foi lá e bateu nelas. E aí eu volto porque eu já falei dezenas de vezes nesse canal. Quando uma rede social vai lá e editorializa o seu conteúdo, seja lá por que motivo for, inclusive eu não gosto do que você está falando e eu vou tirar a plau, é o direito dela fazer isso, porque ela é propriedade privada. Isso não é censura. Vamos lembrar aqui, porque isso é uma coisa que eu avisei, cara, eu cansei de avisar e a galera cansou de não ouvir. Não façam com censura a mesma coisa que a esquerda fez com a palavra fascismo. O que acontece é que, tem gente que tá tomando strike, porrada aí nas redes sociais, porrada das redes sociais por postar conteúdo. Pode ser, vamos lá, vamos pegar o pior caso possível. O dono da rede social não gosta do que você tá postando, ele tá dando um jeito de tirar discurso conservador lá porque o cara é de esquerda. Digamos que é isso. Isso não é censura porque a rede social é dele, o servidor é dele, o espaço é dele e o contrato que você assinou com ele, e o sistema de justiça colocado ali dentro, que é o sistema de arbitragem e decisão de o que tá certo ou errado, é dele e você concordou com isso ao assinar o contrato. Mas sem isso, eu não consigo alcançar as pessoas. Ainda é tudo dele. Mas eu não... Não interessa. Isso não é censura, isso é o direito de propriedade privada de você remover alguém da sua propriedade privada ou de colocar regras do que pode ser falado lá. Mas isso é censura. Não, censura é quando você xinga o STF inventa um inquérito maluco e manda a Polícia Federal na tua casa pra roubar sua propriedade, roubar seus celulares, notebooks, etc, porque você xingou os caras. Isso é censura. A sua propriedade privada é atacada por outro ente, você é ameaçado em vida,
Em última análise, ele fala, ó, para de fazer isso, senão eu te mato uma hora. E você é impedido de falar alguma coisa. Isso é censura. Quando a STF faz isso, por exemplo, é censura. Quando uma rede privada, como uma empresa privada coloca regras, são só as regras dela, fim. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas os caras... Cara, não interessa. Ah, mas, pô, isso aí vai ajudar a esquerda. Se os caras fizessem isso, digamos, né? Isso aí vai ajudar a esquerda. Porque se os caras fizerem isso, a maior parte do conteúdo na rede vai ser de esquerda e tudo mais. Sim, é uma vantagem que eles vão ter. Mas a gente precisa fazer as coisas do jeito certo. E usar o Estado para coagir os outros a transmitirem e defenderem as nossas ideias, não tá certo. Ah, mas isso dá uma vantagem pro adversário. Dá. Cara, é a mesma coisa com o fundo partidário. Se a gente usasse fundo partidário para eleger candidatos que defendem a liberdade, teria uma vantagem? Sim. A gente não usar isso dá uma vantagem pro centrão, pras esquerda, pra velha política e tudo mais? Dá. Mas tá errado e fim. Fim da discussão, a gente não vai fazer as coisas certas dos jeitos errados. E a outra coisa também é que essa lei que tinha, que protegia essas redes sociais e os provedores de internet contra esses processos, estava correta, porque ela protege eles de violações de propriedade privada. Porque leis de difamação e leis de propriedade intelectual são leis que violam a propriedade privada. Por quê? Porque você tem o direito de livre expressão, de falar o que você quiser, e de transmitir a informação que você quiser, desde que você não esteja estimulando as pessoas a cometer um crime. Tá lá no Ética da Liberdade do Murray Rothbard, o link vai estar na descrição para vocês lerem. Ele é bem claro sobre isso. Então, se alguém quer ir lá e postar um monte de coisa que você não gosta, ou que você discorda, ou que você acha repugnante, é o direito de livre expressão dele. Leis de calúnia, difamação, ataque à honra, blá 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 blá, não deveriam existir porque elas não são compatíveis com a propriedade privada. Então, quando o Estado vai lá e cria uma regra e diz que você não pode processar essas pessoas aqui, curiosamente, o que ele está fazendo é criando uma lei que protege a propriedade privada. O certo seria que todas as pessoas deviam estar embaixo dessa lei. Quando o Trump tira essa lei, ele permite que a propriedade privada dessas redes sociais seja violada por causa de livre expressão, porque eles expressaram alguma coisa. Aliás, isso não é nem a minha opinião, quer dizer, eu concordo com isso. Mas o Stefan Kinsella tá falando isso também. Eu vou linkar isso na descrição também pra vocês darem uma olhada. Ele postou sobre isso bem extensivamente. E a segunda coisa é que propriedade intelectual também viola direitos de propriedade privada. Propriedade intelectual não é uma forma válida de propriedade, ela é uma forma de monopólio dado pelo Estado. Então, quando você tem uma lei que diz que você não pode ser processado por causa de violações de propriedade intelectual, isso, na verdade, protege a propriedade privada. Porque propriedade intelectual, patentes, tudo isso não deveria existir, fim. Então, quando o Trump vai lá e tira isso e permite que essas redes sociais sejam processadas, ele está permitindo que elas sejam agredidas por simplesmente copiar alguma coisa, e copiar não é roubar, copiar não é violar a propriedade de outras pessoas, porque as pessoas ainda estão com o que elas criaram, você não privou elas disso. Então é um erro duplo nesse sentido o Trump tirar essa lei. Mas então, Rafa, então você está dizendo então, que essas redes sociais têm que ter o direito de fazer o que elas quiserem, colocar o sistema de arbitragem que elas quiserem, os filtros que elas quiserem? Sim. Ah, mas eu não gosto disso. Azar. A gente vai ter que respeitar isso, que é o direito dela. Ah, mas você quer dizer então, se tivesse um capistão e tivesse, uma área que é um capistão que todo mundo decidiu ser socialista e eles quisessem ter uma rede social lá que censura conteúdo libertário, eles iam poder fazer isso? Sim. Ah, mas isso aí pode prejudicar você, pô, isso aí não é legal. Você gostaria que as pessoas concordassem com você? Sim. Mas isso não quer dizer que eu vou defender censurar os outros ou defender que o outro seja obrigado a veicular minhas ideias. Isso tá errado. Ah, mas Rafael, eu queria uma rede social que protegesse liberdade de expressão. Sparkle. Tá aí. Sabe? Porque outra coisa também que a gente tem que discutir nisso aqui. Se você quer que o mundo mude para ser mais próximo do que você gostaria, né, ou para ser exatamente o que você gostaria, você vai ter que ser um dos primeiros a pular nessa trincheira. Você vai ter que ser um dos primeiros a trabalhar, a fazer esforço, a abrir esse caminho, a pavimentar uma estrada por onde as pessoas vão poder andar depois. Então você vai ter que ir para usar sistemas e outras coisas que protegem essa liberdade de expressão. Por exemplo, o Sparkle, eles têm a camisa muito clara. Eles apoiam liberdade de expressão. Sparkle é uma rede social da Hotmart aqui no Brasil. Então é feito por uma empresa brasileira e por uma equipe que defende a liberdade. Então isso significa que eles colocaram esse valor de liberdade de expressão muito pesado dentro do Sparkle. Primeiro, eles nem sequer têm algoritmo, o que é muito legal, porque não tem algum robozinho que tá olhando o teu conteúdo e vendo se você fez isso, fez aquilo e tudo mais, e decidindo o que as outras pessoas vão gostar ou não. Não, você decide o que você gostou de ver ou não, o que você acha produtivo, o que você acha improdutivo, o que você quer receber mais, o que você não quer receber. E quando você pede para receber alguma coisa, você recebe em 100% dos casos. A gente tem, por
exemplo, lá dentro da nossa página, uma comunidade que ela se chama Todos os Vídeos, que é um botzinho que ele vê quando a gente posta um vídeo aqui no YouTube e notifica as pessoas no celular delas, tá? Postando um vídeo aqui. Porque o YouTube não faz isso. Você tem que até ativar o sininho e fazer não sei o quê e dizer que você quer... Ah, pô, que puta incompetência, bicho. O Sparkle notifica todas as pessoas quando elas recebem vídeos, então se você quer receber notificação, segue a gente lá. A gente tá voltando também a produzir conteúdo agora, foi uma época bem grande de reorganização do canal. Mas enfim, a gente também tem uma trilha que é sobre os artigos, toda vez que a gente posta um artigo no nosso site, que aliás a gente tá construindo, caso o YouTube vá lá e derrube a gente tem uma alternativa, né, que seja o site, os artigos, etc. A gente tá reformulando dentro de 2 meses, deve sair a versão nova aí. A gente tem uma comunidade lá que toda vez que a gente posta um artigo, a gente posta na comunidade, você vai receber uma notificação. Tem um artigo novo no ideasradicais.com.br, vá lá ler. E a gente tá fazendo outras produções de conteúdo. Tem uma trilha legal também, que é o Clube Radical dentro do Sparkle. Você pode assinar ela, custa 10 por mês. E você recebe todo dia, no fim do dia, um post sobre o que aconteceu do dia, notícias, um clipe, etc. E volta e meia eu escrevo meu clipping lá também, porque é a equipe que faz isso, mas volta e meia eu escrevo meu clipping lá. Essa última semana ou 2 eu tô um pouco ausente, mas a gente tem esses posts diários lá pra você saber o que tá acontecendo. E eu tô querendo colocar mais outros conteúdos lá, como por exemplo empreendedorismo, que eu sei que agora a galera que tá empreendendo vai precisar de ajuda com isso, vai precisar de ideias e tudo mais, então eu quero fornecer isso pra eles lá também. Então assim, cria tua comunidade lá, cria tua produção de conteúdo lá, comece a usar essas redes, comece a usar redes que valorizam liberdade de expressão. Ah, mas Rafael, ainda tem pouca gente lá, é difícil, poxa, que droga. Pois é, cara, o mundo não resolveu os seus problemas pra você, você vai ter que trabalhar pra resolver isso. É assim que liberdade funciona, é assim que a gente constrói o mundo que a gente quer. Não é obrigando os outros a fazer o que a gente gostaria que eles fizessem. Mas enfim, por esse vídeo é isso, e lembre-se de se inscrever na nossa newsletter lá embaixo também. A gente tá terminando vários projetos, inclusive finalizando o Clube Radical, que é uma outra coisa diferente do Sparkle, que vai ter cursos lá dentro, que vai ter um monte de coisa lá, então pra quando eu lançar você vai ficar sabendo. E a gente vai ter o Lideranças Radicais ao vivo também, primeiro vídeo falando disso. A gente vai fazer uma transmissão ao vivo do Lideranças Radicais. Quando isso estiver mais certinho pra vendas e tudo mais, a gente manda um e-mail pra todo mundo avisando. Então se inscreva lá na newsletter, lá na nossa descrição para você ficar sabendo o que tá acontecendo. E por esse vídeo é isso, deixa o like, se inscreve, etc. E toquinha funciona melhor porque o cabelo tá uma porcaria, né? Então a gente faz assim pra ver se melhorou. Não sei. Enfim, tchau, tchau.